Olá, queridas! Muito bem-vindas ao nosso podcast das Mulheres Comprometidas. Mas antes, eu já quero convidar você a compartilhar nosso link, curtir, comentar, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o nosso sininho aqui do nosso programa, porque eu sei que hoje vai ser algo extraordinário. Nós temos um tema incrível, mas antes de falar do nosso tema, eu quero trazer à mesa a nossa mãe master, pastora Márcia Teixeira. Mais uma vez, né, nós estamos aqui. Amém. E esse podcast é para abençoar a sua vida, para edificar, né? O que nós vamos passar para você é a cultura do conhecimento, né? É um conhecimento espiritual, né? Também na área da palavra, para você ter mais conhecimento, porque hoje em dia nós estamos vendo, né, que muitos estão passando, né, palavras, fazendo essas lives com tanto conhecimento, mas tem que ter também a prática, né? Então hoje nós vamos passar um conhecimento e a prática desse tema de hoje que você ainda não mencionou. Pegando esse gancho da senhora, o tema de hoje é oração. E para falar desse tema, trouxemos uma convidada linda, maravilhosa, a Rose. Ela tem 18 anos aqui do Projeto Vida Nova. Ela é do Ministério da Intercessão. E aí, Rose, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Fique à vontade. E esse tema, oração, eu já estava ali nos bastidores, ali atrás, tirando algumas dúvidas, conversando com ela. E eu quero que nesse momento você compartilhe com a gente qual a essência da oração para a vida do cristão no mundo de hoje. É vida, né? É vida com Deus, né? O cristão sem a oração, ele não vive. A oração é a nossa conexão, né, com o Pai, com Deus, é o que nos faz nos aproximar dele, é o que nos deixa mais sensível à voz dele, né, e nós cristãos não conseguimos viver sem a oração. A oração é a conexão com o Pai todos os dias, né? Diariamente. Nós temos a nossa pastora é nosso exemplo de mulher de oração, né, pastora Isso aí Márcia? que eu quero falar, que nós, as mulheres comprometidas, a gente também tem um trabalho, né, chamado Mulheres que Oram. A oração, ela é a alavanca, né, do coração de Deus. A gente consegue tocar no coração de Deus. Assim como um carro, né, um veículo de transporte precisa de combustível, a nossa vida precisa desse combustível de oração. Só que os transportes, né, os carros e tal, qualquer tipo de transporte, durante alguns dias eles não precisam se abastecer. Mas só que nós temos que abastecer todos os dias, não tem jeito. A oração, a intimidade com o Espírito Santo é o que vai fazer e nos ajudar a sobrevivermos nesses dias. São dias de sobrevivência. Então, a intimidade, né, com o Espírito Santo, com o Senhor, não é por pouquinho tempo, não. Você tem que, corre lá para o teu quarto, até se possível, depois desse podcast, vai lá, tranca o teu quarto e tenha um momento, né, de intimidade com o Senhor. Mesmo que você esteja exausta, cansada, né, nós temos que ir lá no nosso aposento de oração. E o Espírito Santo, ele vem interceder por você com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes, né, não é, Ive? Nós temos que ter essa intimidade, porque senão a gente fica vulnerável, não tem jeito. E a nossa carne, como ela não se converte, a carne não quer, né, Rose? Não quer orar, não quer ler a palavra de Deus, não quer ter essa intimidade com o Espírito Santo. E o Senhor quer que a gente vá no profundo. Você não fique nessa zona de comodismo, né? Você só está no raso. Você não se conforme no raso, vai no profundo, que Deus quer revelar coisas grandes e ocultas. Né? Daniel, ele orava 3 vezes. E sobre a vida dele tinha um espírito excelente. Né? E ele foi altíssimo usado por Deus naquela época. Então, Deus quer nos usar nesses dias. E é isso.
Eu estava conversando com a Rose ali nos bastidores, pastora, e ela compartilhou uma experiência no momento de oração que eu acho que você deveria contar para a gente de uma forma mais compactada, né? A Rose, ela tem experiência. Tem muita. Porque a Rose, ela participa aqui do Ministério de Intercessão, que é uma das colunas da igreja. Né? O Ministério de Intercessão numa igreja é fundamental. É um lugar estratégico, né, Rose? Sim. Onde ali um grupo, né, de irmãos, homens e mulheres, estão ligados, estão ali sintonizados com o Espírito Santo. Ligados 24 horas, praticamente. Intercedendo pela igreja, pelos pastores, pelas famílias. Então, Deus mostra, né, o que está escondido lá, porque esse é o Deus que a gente serve. Ele mostra o culto, o escondido. Né, Rose? Mostra mesmo. Então, eu estava conversando com a Ive, né, falando sobre níveis de oração, né? Que Deus, ele se agrada quando a gente entra no secreto, né? Para fazer a nossa oração. E ali a gente esquece até do tempo, né? Eu, pelo menos, passo muito tempo, né, no quarto orando. Mas também existem aquelas orações intercessoras que são de imediato, são emergências. Isso. Né? E uma vez a minha filha, ela me ligou falando assim: mãe, o meu genro trabalhava com meu filho, né, numa empresa, e ele falou assim: mãe, vai ter uma reunião meio-dia e decidiram mandar o Rômulo embora. Aí eu falei: ah, é? Aí ela falou: vai ser meio-dia. Aí eu falei assim: ah, então tá. Meio-dia, olha isso. Tá bom. Aí eu peguei e falei pro meu marido, né, fica aqui na loja que eu vou em casa. Aí fui pro meu quarto de oração. Fui guerrear ali, eu me tranquei no quarto e ali eu bradei, eu clamei, eu levantei uma oração de guerra em favor da vida do meu filho. E ali, quando foi 12:15, né, foi uma oração rápida, né? A minha filha me ligou e me perguntou: mãe, você orou, né? Eu falei assim: orei. Ela falou: mãe, reverteu o quadro, meu irmão não vai ser mandado embora mais. Mas isso aí está explicado, porque você já tinha um depósito de oração. Intimidade. Né? Então, depósito de oração que você sacou ali rapidamente. Justamente. E Deus ali ouviu. Então, é isso aí também que a gente quer passar para você. O depósito de oração é fundamental, porque você já estava orando, já tinha esse hábito, que é um estilo de vida. Sim. Que nós temos que ter nesses dias de hoje. Né? Os dias são maus, os dias estão violentos, então a gente tem que ter esse depósito de oração. Esse depósito de oração também me faz pensar que quando você tem intimidade na oração com o Senhor, a gente estava falando sobre isso, né? A gente só não ora, só não clama quando estamos em batalha, quando as adversidades chegam. Você já está orando nos momentos que a sua vida está, digamos, estabilizada, para quando a luta vem, você ter justamente o depósito em oração. Exato. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus se deparou com uma situação que ele chegou no templo e viu uma turma ali, não estava orando, estavam negociando, estavam fazendo de comércio. Sim. E aí ele falou que vocês estão transformando a vida de vocês em covil de ladrões. E o Espírito Santo me falou assim, muito claro no meu coração. Muitas vezes nós fazemos mesmo da nossa vida um covil de ladrões, porque está roubando a intimidade com o Espírito Santo, a gente mesmo, a nossa carne, o nosso eu, o nosso cansaço. Sim. A gente rouba, né, o quebrantamento, o rasgar de coração. Ali, na intimidade, a gente rasga, a gente se quebranta, a gente fala o que está lá dentro. Né? O Espírito Santo, ele sonda, ele esquadrinha, ele sabe, mas é necessário você trazer à luz. Então, não faça da sua vida um esconderijo, né, de ladrões, um covil de ladrões. A nossa vida é uma casa de oração, como Jesus falou naquele momento. Né? A vida de vocês é uma casa de oração. Né? Então, tem que ter a santidade, tem que ter esse momento de intimidade, para que nós venhamos a conhecer mais o profundo do Espírito Santo. E a gente começa a ter mais profundidade, né, com o Senhor, mais com intimidade.
Não tem como você conhecer uma pessoa se você não dedicar tempo para conversar, para estar com ela. E por que a gente, muitas vezes, nós negligenciamos isso com o Espírito Santo? Deixando de orar, deixando de buscar, deixando de fazer exatamente aquilo que é o combustível para a nossa vida. Agora, já que eu estou diante de uma mulher de Deus, né? Estou diante de duas mulheres de Deus, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Que, digamos que uma pessoa recém-convertida acabou de chegar na igreja e ela fala assim para mim: eu necessariamente tenho que orar na parte da manhã? Eu posso orar em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento? Porque assim, eu sei o meu horário de oração, a senhora tem o seu momento de oração. É uma regra ou você pode orar a hora que você quiser? Só esse direcionamento para os novos que estão chegando hoje para a nossa igreja. Amém. Eu não chamo de regra, né, na verdade, porque a oração é você falar com Deus, então você tem que começar a criar esse hábito. É um estilo de vida, né? Então não tem jeito mesmo. E assim, a gente não tem, se você for esperar a vontade vir para orar, você não vai orar. Nossa carne só quer ficar no WhatsApp, justamente, né, nas redes sociais, é mais cômodo na frente de uma TV. Da TV. Né? Então você tem que ter esse hábito, esse estilo de vida todos os dias. Não tem jeito, né? Porque o Senhor vai te renovando, vai te fortalecendo. O que fala lá em Romanos? Perseverar em oração. Né? Orar sem cessar, lá em Tessalonicenses. Nós temos que orar sem cessar, não tem jeito. É a vida de oração, é o estilo de vida. Porque agora parece que os ensinamentos são outros. Não precisa orar, não precisa jejuar. E a essência da igreja primitiva é essa. É jejum, é oração, é unidade, é estar na igreja, comunhão uns com os outros. Não tem jeito, não é somente online. A pandemia, infelizmente, criou esse hábito. Né? E muitos ainda têm esse hábito, tem que ser online, porque é mais cômodo. Está confortável, né? Está agora. Zona de conforto, né? Está online. É claro que tem algumas exceções, sim. Mas o que você puder, quando você puder, o máximo que você puder fazer, estar aqui presencialmente na igreja, vai ser muito melhor, porque a unidade, a comunhão uns com os outros, isso faz bem. Né? A gente abraçar uns aos outros, conversar, né? Conversas agradáveis, claro. Né? Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muita assim, facilidade para orar dentro do carro. Eu dirigindo, indo para o trabalho, eu trabalhava, né, na cidade, Zona Sul, dentro do carro. Eu já sentava e já começava a falar. Tanto que eu não deixava nem a bolsa do lado ali do banco do carona, porque uma vez eu ouvi um pastor falando que convide o Senhor para estar do seu lado, para orar com você. Então, se ele está ali, minha bolsa não tinha que estar ali. Então, isso eu fiz inúmeras vezes. Eu tive tanta revelação, tanto direcionamento, tanta visão eu tive dirigindo. Amém. É isso aí. A gente tem experiências orando no carro, em qualquer lugar, a gente tem experiências. Eu sei que está edificando muito a sua vida. Lá em Coríntios fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então por isso você tem que se separar a cada dia, estar com a intimidade do Senhor, né, na sua vida, santidade. E nós mesmos que destruímos esse templo, porque nós temos que cuidar desse templo também, né? Procurarmos cuidar na parte física, né? Porque é o templo do Espírito Santo, não tem jeito. E lembre-se disso, que a oração é a alavanca que move o coração de Deus. Persevere em oração, porque muitas vezes a pessoa fala assim, vamos fazer uma campanha, né, de oração. No quinto dia já desiste, né? Mas aqui o Senhor nos ensina, na sua palavra, persevere em oração. É necessário o processo, porque à medida que a gente ora, nós vamos ser transformados, o Senhor vai mudando o nosso coração, aí Ele vai mudar a situação. Abre os nossos olhos, entendimento, discernimento. E não é da nossa maneira que Deus faz, e não é no nosso tempo. Deus faz no tempo dele, da maneira dele, como Ele quer. Pastora,
outro dia, essa semana eu estava assistindo um vídeo e um médico estava falando da importância do ser humano fazer exercício. E nós hoje somos muito imediatistas, né? Você entra para a academia agora, faltando 2, 3 meses para o verão, porque quer que o corpo fique em forma para o verão. Quando, na verdade, você vai fazer academia, um pouquinho por dia, e você não sabe exatamente a hora e o momento que você vai começar a emagrecer, que o seu corpo vai começar a entrar dentro de uma forma mais saudável, onde você vai começar literalmente a ver mudanças. A gente não sabe se vai ser em 3 meses, se serão 6 meses, se vai ser em 1 ano. E na hora eu fiquei pensando assim, gente, a mesma coisa é a oração. Quantas vezes a gente entra para orar, parece que a nossa oração não chegou aos céus. Quantas vezes a gente chega para orar e fica assim, caramba, até, né, 15 dias, 20 dias orando indeterminado, mas de repente você, quando menos você espera... mas isso aí é na mente, é a guerra que a gente passa na mente, a batalha que a gente passa na mente, né? Porque tem que trazer cativo ao Senhor a nossa mente. Muitas vezes acontece comigo. Eu estou orando e penso um monte de problema. Aí Jesus traz a minha mente cativa a ti, né? Então, esse aí é um outro detalhe também da oração. A oração é uma batalha. A oração, na realidade, é uma batalha. Mas quem sai vencedor é o Senhor Jesus e nós, né? Amém. Né? Que estamos nesse caminho da oração. Nós incentivamos você. Já está terminando aqui o nosso podcast. A Rose também deixa uma palavra aí para os nossos ouvintes. Então, eu quero incentivar vocês a estarem orando, independente do lugar que vocês estejam. Né? A gente, para falar com o nosso Pai, a gente não precisa, né, somente entrar no quarto, no secreto, para falar com Ele. Nós podemos orar, né? Eu já orei no metrô, já orei no carro, já orei na rua. Esse período de pandemia, quando a gente usava máscara, né? Eu ia caminhar e ficava de máscara ali, orando em voz alta. E eu dou também assim um conselho, né, para que vocês possam estar orando em voz alta, para que a gente possa estar ouvindo aquilo que a gente está declarando, né? E o mundo espiritual também ouvir o que você está falando, porque muita gente fala assim, eu oro em espírito. Funciona, mas não como você abrir a tua boca, né, e declarar a palavra, né, e assim, uma oração na palavra de Deus é uma oração poderosa, é uma oração que a gente obtém a resposta. Exatamente, a oração é uma arma poderosa, é uma bomba atômica, é porque a gente não tem a dimensão, né, desse entendimento, o que é uma oração. Meu esposo, ele sofreu um acidente onde ele perdeu o movimento do dedo. Rápido, só pra gente finalizar. Ali, ó. E antes do acidente acontecer, eu fui assim movida para entrar em oração, de repente. E eu fui orar. Quando eu terminei a oração, a eletricidade estourou e aconteceu a situação. Era para ele ter perdido a mão dele e ele não perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi a oração que blindou. Amém? Amém. Amém. E eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, nossas seguidoras, nossos seguidores aí as mulheres comprometidas, né, que o diabo ele não teme homens, mulheres eloquentes, grandes pregadores, mas ele teme o homem, a mulher que ora. Então, você ore muito. Amém? Então, deixamos essa palavra para você e terminando... Eu não queria parar agora, sinceramente, Toca mas o pessoal da comunicação está cortando o nosso pescoço aqui. Eu quero agradecer a você, Rose. Muitíssimo obrigada. Esse tema foi sensacional. Eu amei. Muito obrigada as suas palavras, pastora Márcia. A senhora sempre vem com algo sobrenatural também sobre nossas vidas. E você, nossa preciosa, que está sempre aqui conosco, compartilha com todas as suas redes de amigas esse link. Eu tenho certeza que essa palavra de oração vai ser algo que vai destravar o mundo espiritual de alguém. Alguém está precisando dessa palavra que foi ministrada hoje. Verdade. E você vai ser esse canal de bênção para poder compartilhar, ok? Então, muitíssimo obrigado pela tua presença. E eu vou pedir de novo, curta, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, assina o sininho, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E até o nosso próximo encontro, ó. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.